Prosseguindo no estudo de História da Igreja 1, estamos estudando agora o terceiro século da era cristã e vamos agora ao capítulo 12 do material didático, o Imperador Valeriano. Número 1, a perseguição de Valeriano. Bom, vamos lembrar que nesse período o Império Romano está vivendo uma grande crise. Eu contei com vocês sobre até a queda social do Império Romano. Eles estão enfraquecendo. Alguns historiadores comparavam o Império Romano a ouro e prata e depois passaram a comparar a ferro e ferrugem. Então, esse é o período que nós estamos estudando, um período de enfraquecimento. Os bárbaros, aqueles povos que foram dominados pelo Império Romano, cerca de 250, 300 anos antes, esses povos estão atacando o Império Romano e o Império Romano já não tem mais a força do primeiro século. O comentário diz: Valeriano foi imperador de 253 a 260 da era cristã. Bom, esse imperador Valeriano, a história diz que a princípio ele era também favorável aos cristãos, mas diz que ele estava numa festa no Egito, e lá no Egito toda festa que ocorria no Império Romano, nesse período o Egito, ele pertencia ao Império Romano, tá ok? Toda festa que ocorria no Império Romano, havia sempre algum sacrifício aos deuses, ou de agradecimento, ou pedindo ajuda para alguma batalha. E diz que ele, estando no Egito, ele foi convencido pelos sacerdotes pagãos a mudar o seu tratamento em relação aos cristãos. E a partir dessa visita ao Egito, ele vai mudar e vai começar a perseguir os cristãos. O comentário diz: Valeriano assumiu o trono e teve que partir para o campo de batalha. Em uma luta contra os persas que haviam invadido a cidade de Antioquia, da Turquia. Em momentos de guerra, os imperadores renovavam os seus votos com os deuses pagãos, pois acreditavam que estes determinavam a derrota, a vitória ou a derrota. Ou seja, tudo era determinado pelos deuses. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Eu sempre comparo esse pensamento pagão com o pensamento que as pessoas têm até hoje, acreditando que as estrelas, elas determinam o futuro das pessoas. Essa é uma crença pagã, ela era normal no mundo pagão. 100% dos povos pagãos acreditavam que o nosso destino estava escrito. Tem sempre que lembrar para os cristãos que os cristãos acreditam que o nosso destino não está escrito. Deus, ele traça planos para as nossas vidas, traçou planos para Judas, né? Deu graça a Judas, tanto que Judas tem determinado momento que os apóstolos voltam, Judas entre eles, dizendo que até os demônios se submetiam à palavra deles. Então Judas era um homem convertido a Deus, mas infelizmente ele escolheu o seu caminho errado. Tá bom? Então, os cristãos, a igreja cristã, ela não acredita em destino. Essa crença, ela está até hoje nos horóscopos. Tem pessoas que não saem de casa sem ler o horóscopo, porque ela acredita que o seu destino está escrito nas estrelas. Mas os cristãos não acreditavam nisso. Nesse período, nenhuma igreja acreditava nisso. Nós estamos ali próximo do ano 257, ok? Essa doutrina pagã só vai entrar no seio chamado cristão, né? Já quando estiver organizada a Igreja Católica, lá no ano 410 da era cristã. Nesse período aqui, 100% dos escritos cristãos, todos eles defendiam o livre-arbítrio, todos eles diziam: o nosso destino não está escrito. Por quê? Porque a Bíblia é clara em dizer: Deus chegou para Israel e disse: olha, eu coloco diante de você a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, escolha a vida, né?
Então, isso é claro, tanto que os judeus, historicamente, eles sempre defenderam o livre-arbítrio. Quem conhece a Bíblia sabe que a Bíblia, ela defende sempre que a salvação, ela foi organizada por Deus, foi organizada por Jesus, e essa salvação, ela é oferecida à humanidade. Ela não é determinada à humanidade. Até porque, se fosse determinada, a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Ok? Então, a determinação seria para que todos se salvassem. Por que que nem todos se salvam? Porque Deus deu livre-arbítrio ao homem. E o livre-arbítrio, ele mostra a soberania de Deus. Porque só o soberano pode dar direito a alguém de escolher. Como um rei chega para, um exemplo, um soldado, escolhe aonde você quer trabalhar. Você quer trabalhar comigo aqui na corte ou você quer estar com o exército no campo de batalha? Por que ele permite escolha aos seus liderados? Porque ele é o soberano. Então, assim é a soberania de Deus. Enquanto os pagãos acreditavam em outro tipo de soberania, eles acreditavam no destino. Essa doutrina é pagã, ela não é bíblica. Os grupos que defendem essa doutrina são normalmente os grupos que defendem também o batismo de recém-nascido e outras heresias. Eles não são cristãos, então não se confundam. Bom, então eles acreditavam que os deuses determinavam a vitória ou a derrota. Prosseguindo na leitura, em 257, em meio à batalha, Valeriano enviou uma carta ao Senado, onde exigia que os pastores e bispos sacrificassem aos deuses romanos, para que estes predestinassem os romanos à vitória, para que estes determinassem a vitória. Ok? Então vai mudar a situação dos cristãos. A carta também proibia reuniões em cemitérios. Ele sabia, né, que em outras perseguições os cristãos se reuniam nas catacumbas, né, ou nos cemitérios, fugiam para as montanhas. Então a carta acrescentou essa observação. Os cristãos estão proibidos de praticarem culto em igrejas se eles não sacrificarem aos deuses pagãos. E o verdadeiro cristão, aquele que conhece a verdade, ele sabe, se você for sacrificar aos deuses pagãos, você vai estar participando de um culto que o apóstolo Paulo chama de mesa do demônio. Então, como é que você vai cultuar o demônio? Como a pessoa sairia daquele culto? Né? Certamente sairia possessa, né, por aqueles demônios. Bom, então, Valeriano, continuando na nossa leitura, na página 126, tá ok? Então, Valeriano, ele tinha conhecimento que em outras perseguições, os cristãos realizavam seus cultos em cemitérios, que também eram chamados de catacumbas. Em 258, enviou uma segunda carta, onde ordenava a condenação de toda a liderança cristã. Aí o que ocorre? Essa segunda carta, já diz a história, ela vai ser independente do que os cristãos fizerem. Mata os cristãos. Por quê? Talvez ele tenha tomado conhecimento que alguns cristãos, infelizmente, eles compravam um documento que dizia que eles teriam adorado ao demônio, mas não, na verdade não teriam adorado. Era algo errado, mas tinha cristãos que faziam isso. E ele sabia que sempre que acabava a perseguição, os cristãos voltavam a crescer. Então, o Império Romano está enfraquecendo, eles estão perdendo batalhas, muitos soldados estão morrendo, e a culpa, lembre-se, nasceu lá no ano 89 da era cristã. E Valeriano, ele segue aquele mesmo critério. Lá naquela oportunidade, os sacerdotes de Apolo disseram para Domiciano que Apolo não estava respondendo, não falava mais com os romanos por culpa dos cristãos. Esse pensamento, olha, no ano 89, aqui nós estamos no ano 258. Esse pensamento, ele continuava com os imperadores.
É por isso que o Apocalipse chama essa religião pagã de Babilônia Apocalíptica e diz que ela estava assentada sobre Roma. Normalmente, quando nós vemos historiadores falando desses imperadores e da perseguição deles, normalmente os historiadores eles falam o seguinte: esses imperadores que perseguiam, eles eram romanos normais, não é que eles fossem loucos, tinha loucos como Nero, né? Mas eram romanos normais que só queriam vencer as batalhas e eles acreditavam que os deuses determinavam a vitória. Bom, nós sabemos que não era só isso, né? Existia uma religião pagã, demoníaca, que dominava o Império Romano. Essa religião ela continua dominando o mundo ainda nos dias atuais. E, infelizmente, irmãos, a coisa tende a piorar para a igreja no mundo, como vem piorando nas últimas décadas. Na década de 90, no início dos anos 2000, nós chegamos a ouvir notícias boas vindas da China, mas a situação mudou, assumiu um novo governo lá, e hoje os cristãos estão proibidos de cultuar lá na China sem autorização do governo. E é claro que o governo ele só autoriza um tipo de igreja. Qual é? Mao Tse Tung ele criou uma igreja para ele, uma igreja que ela é formada de bispos ateus. Essa função dessa igreja é só realizar o batismo no nascimento, realizar casamento, tá ok? Mas ela não pode nem pregar a existência de Deus, porque os bispos são ateus. Essa é a única igreja autorizada na China. E a perseguição tem piorado a cada dia na China. E a China está ampliando os seus, chamar de tentáculos no mundo. Também sabemos da perseguição no mundo muçulmano. Essa semana, hoje é dia 18 de agosto. Essa semana, uma senhora, num comício político aqui no Brasil, em São Paulo, ela falou que as periferias são dominadas por igrejas que são verdadeiras máfias. Isso é uma coisa muito perigosa. Tem pessoas que têm uma visão errada sobre o cristianismo, né? Infelizmente, essa visão errada vem por conta do comunismo, que é essa ideologia que domina a China. Então, os cristãos têm que se preparar, porque nós vemos pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Hoje, minha mãe estava aqui em casa, então eu fiquei vendo o repórter com ela. Irmãos, as coisas que deram no repórter hoje cedo foram assim: Portugal está com muitos incêndios, muitos problemas em Portugal. Na China, também falou da proibição de igrejas funcionarem sem autorização do governo. Aí falou também da varíola do macaco, falou do coronavírus. E aqui nas Américas também falando de problemas, inflação nos Estados Unidos e também inflação na Europa, na Inglaterra. E eu ainda fui comentando com a minha mãe: olha, as notícias são só notícias ruins no mundo. Essas notícias ruins no mundo, infelizmente, irmãos, vai acontecer algo parecido com o que acontecia aqui com o Império Romano. E o mundo lá odiava os cristãos porque eles acreditavam que os cristãos eram os responsáveis pelas derrotas do Império Romano. E hoje o mundo odeia os cristãos por outros motivos. Por que o comunismo chinês odeia os cristãos? Porque a ideologia de Karl Marx dizia que os cristãos sempre estiveram do lado dos ricos, que os cristãos corromperam a humanidade. Isso é uma mentira, porque na verdade eles estão falando do Papa. Karl Marx falava da Igreja Católica, que ela perseguia, capturava quem não seguia a religião dela e corrompeu os reis também. Então hoje, infelizmente, a nossa sociedade ela tem um motivo, entre aspas, para odiar os cristãos. Então os cristãos têm que se preparar, porque o motivo será outro. Mas hoje existe em todo o globo
tá bom? Numa grande parte do globo, principalmente nos países comunistas e islâmicos, um ódio aos cristãos. Os islâmicos odeiam os cristãos porque eles acreditam que foram os cristãos que lutaram contra eles em Jerusalém. E acreditam que os cristãos são filhos de Satã. Eles falam isso dos cristãos. Tudo isso por conta da história da Igreja Católica. Então, esse ódio está crescendo no mundo contra os cristãos. Países que são recuperados, os Estados Unidos saiu recentemente, acho que foi do Afeganistão, depois eu verifico, mas vocês devem, claro, vocês se lembram, quando os Estados Unidos saíram, a população queria fugir do país, e provavelmente aqueles que queriam fugir do país eram cristãos. Certamente tinha uma grande quantidade de cristãos ali, tinham pessoas se pendurando em avião, porque eles sabiam que os islâmicos, quando assumissem o poder, eles iriam matar os cristãos de forma covarde. Então, nós estamos estudando a história da igreja, estamos vendo esse ódio do Império Romano. Hoje, o mundo odeia os cristãos por outros motivos, mas odeiam. Foi por isso que essa professora falou isso, que as igrejas são verdadeiras máfias. Ela está errada. Ela está errada. E eu fico preocupado porque esse sentimento está crescendo no mundo. Bolívia, Venezuela, Colômbia. Aqui na Argentina, a pessoa quando nasce, ela é registrada como católico. Os católicos não vão sofrer perseguição nesses últimos dias. Nem na China os católicos sofrem mais perseguição, pois o Papa, recentemente, ele reconheceu, ele fez um acordo com o governo comunista, reconhecendo, fazendo uma aliança com aquela igreja que Mao Tse Tung criou lá na China, que é a igreja oficial, uma igreja formada de bispos ateus. O Papa Francisco reconheceu aqueles bispos ateus. Uma coisa assim absurda. Então a igreja católica não vai ser perseguida. E lembrando que a igreja católica, ela é a herdeira dessa religião que dominava o Império Romano e enganava eles. Aquela mesma religião foi organizada na igreja católica. Isso aí, 10 em cada 10 historiadores concordam com isso. Só os católicos que não concordam, mas se você falar em historiador secular, que não está preocupado em defender a igreja católica, ele vai dizer, a igreja, a religião, né, de Júpiter, de Mitra, do Sol invicto, não existe dúvida, isso é comprovado na história. Ela foi organizada na igreja católica. Bom, então, em 258, ele enviou uma segunda carta onde ordenava a condenação de toda a liderança cristã. A igreja de Roma era pastoreada por Sisto II, é o nome que a igreja católica dá a esse homem, eles chamam ele de Papa, né? É claro que não existia papado, é outra coisa que a história comprova. E esse Sisto II é uma situação que eu fico pensando, talvez esse homem tenha sido morto e acabou indo para o inferno. Por quê? Porque essa igreja de Roma, ali no ano 258, nós estudamos aí nos tópicos anteriores, ela já era uma igreja corrompida. A igreja de Roma, nesse período, ela já defendia e praticava o batismo de recém-nascido, ela já tinha mudado a data da Páscoa, que é um estabelecimento da Bíblia, não poderia ser mudada. Eles já seguiam, eu falei para vocês, seguiam a doutrina chamada apocatástase. Essa doutrina dizia que no final todos seriam salvos, até a alma do diabo seria salvo. Então era uma doutrina aceita por eles. Depois a própria Igreja Católica vai rejeitar a apocatástase porque é uma doutrina para lá de absurda. Mas outra doutrina que eles defendiam e que a Igreja Católica vai adotar é a da purificação da alma após a morte. Essa era a doutrina que todos os povos pagãos defendiam. Os gregos diziam que você tinha que levar uma moeda para dar para o barqueiro, para ele te levar para uma área boa lá do inferno. Então, infelizmente, essa igreja de Roma era uma igreja problemática, tanto que nós vimos
que ela já havia brigado com as outras igrejas, ela excluiu as outras igrejas excluíram a igreja de Roma, já havia uma separação entre as igrejas. O comentário prossegue. Não há como afirmar se Sisto II havia adorado aos deuses na perseguição do ano anterior. Sisto acabou decapitado. Então, ele acabou sendo morto, né? Eu falo, a história não conta, mas normalmente nas perseguições, como essa perseguição de Valeriano, ela já estava acontecendo, né? Isso aqui é uma segunda carta que ele envia. Então talvez Sisto tenha adorado no ano anterior, seria um bispo lapso, eu estou dizendo seria, porque a história não confirma, ok? Mas se ele era um bispo lapso e com as doutrinas que eles já pregavam, infelizmente morreu com aparência de cristão, mas na verdade não era, né? O comentário prossegue. As autoridades romanas, incluindo senadores que fossem cristãos, perderiam seus títulos e propriedades. O exército romano estava em dificuldades e precisava que os seus deuses agissem em seu favor. Essa era a crença dos romanos. Normalmente, em meio a rituais, os sacerdotes dos deuses romanos exigiam a execução dos cristãos. Os cristãos foram mortos, mas os deuses romanos não fizeram nada pelo exército, pois o imperador acabou derrotado, aprisionado e morto. E talvez esse Valeriano, ele tenha vivido a mais vergonhosa das histórias romanas. Se vocês pesquisarem sobre essa luta dele, ele foi capturado e junto com ele foram capturados, diz a história, acreditem, 70.000 soldados. Pense um exército de 70.000 homens capturados. Antes disso, nós tínhamos uma história que, para os romanos, sempre foi uma grande vergonha. Foi do ano 9 da era cristã, em que os bárbaros, naquela oportunidade, mataram 15.000 romanos, destruíram 3 legiões, venceram eles, sacrificaram aos deuses pagãos, Odin, Thor. Então foram 15.000. Aquilo já foi uma aberração para os romanos. Agora pense nesse momento que o Império Romano está enfraquecendo. O Império Romano, aquela peste ainda não acabou. Nós falamos na aula anterior sobre a peste. A peste só vai acabar no ano 280 da era cristã. E então, em meio à peste, em meio a derrotas, quem seriam os culpados? Seriam, no pensamento deles, os cristãos, né?